Walter Rebbe estava nos explicando a diferença do status quo, do estado de coisas em sentido espiritual dos dias da semana em comparação com o dia sagrado do Shabat. E nós vimos como a revelação divina é muito mais elevada, muito mais intensa no dia do Shabat. Isso se reflete também na nossa alma. Claro que temos que estar preparados para isso. Aquele que se empenhou, se esforçou, cultivando sua espiritualidade durante os dias da semana, estará então habilitado a sentir e vivenciar isso no dia do Shabat. Mas de qualquer forma, nós vimos as metáforas, os exemplos que ele nos trouxe, inclusive do Talmud, do camponês, que contempla o rei deslumbrado, ou o homem do campo que não está habituado a isso, etc., do interior, em comparação, em relação ao homem da cidade grande, mais ainda o ministro da corte, que está habituado a ver o rei. Então ele não fica tão deslumbrado, mas por outro lado a sua admiração interna é muito mais profunda, muito mais elevada, porque ele conhece a grandeza do rei, não só pela beleza e esplendor do palácio, as obras de arte que ele ostenta lá, mas a grandeza, o poder, grandeza, elevação do rei, suas verdadeiras qualidades e virtudes. E assim também nós falamos da diferença dos profetas, aquele que contempla e vê de longe, aquele que vê de perto, e de certa forma se utiliza essa metáfora também para ilustrar que essa é a diferença do nosso estado espiritual nos dias da semana. Estamos mais afastados, distantes, em relação ao dia do Shabat, quando existe uma proximidade maior, dada a revelação divina mais intensa, que se manifesta nesse dia em todo o universo, elevando o mundo todo, especialmente as almas, as nossas neshamot. Isso vai se refletir nas próprias orações, na diferença de postura que nós temos ou devemos ter durante a reza nos dias de semana, confrontando isso em comparação com a nossa reza no dia do Shabat. Nos dias de semana, além de nós estarmos mais ocupados, atarefados, envolvidos com negócios, com finanças, com trabalhos laicos, o que não nos possibilita uma meditação, uma contemplação mais profunda, extensa. Nós estamos muito vinculados ao campo terrestre, isso dificulta a gente se desprender, se elevar espiritualmente. Diferente disso, no dia do Shabat, quando nós não nos ocupamos de todas as atividades terrestres e de cunho material, mas sim nos dedicamos ao lado mais sagrado, elevado, espiritual, então é mais fácil de se conectar, mais fácil de se desprender do terrestre, do material, para possibilitar uma elevação. Mas na realidade não é só o fato de estarmos trabalhando ou não, de estarmos imersos nos negócios ou não, que a questão é muito mais elevada, muito mais profunda. No dia do Shabat nós podemos sentir e vivenciar, como nós já explicamos, um amor maior para Deus, porque no dia do Shabat há uma revelação divina muito mais elevada, e isso funciona com um certo magnetismo, como atraindo nossas almas para essa conexão mais profunda e mais elevada. E agora o Alter Rebbe continua nos explicando, portanto, baseado nisso, a diferença da nossa postura no dia do Shabat em relação aos dias da semana durante a oração, durante as nossas rezas. As palavras do Rav Shneur Zalman, o Biur Hadavar, explicando isso melhor, que Hinei Kol Yemot HaChol, durante os dias da semana, dias comuns, Knesset Israel, a comunidade de Israel, apesar que Knesset Israel até é um termo cabalístico que está associado a Sefirah de Malchut, de onde se derivam todas as almas de Israel, seria a matriz de todas as almas. Então aqui quando falamos não é só a comunidade aqui embaixo de Israel, mas isso seria a fonte matriz de todas as almas de Israel. Então durante os dias comuns da semana, Knesset Israel bibchinat cholat ahava, Knesset Israel, a comunidade de Israel, as almas de Israel se encontram num estado de enfermidade, de doença. Que tipo de doença? Nas palavras do Shir Hashirim, do Cântico dos Cânticos do rei Salomão, como ele fala que a noiva ela está sofrendo por amor ao noivo.
Então, com tanta ansiedade, ela espera o reencontro, que enquanto isso não acontece, ela cai enferma, que cholat ahava ani, eu estou doente de amor, estou adoecida, não é? De amor e por amor, o amor é tão intenso, e ela almeja, anseia tanto esse reencontro, enquanto isso não acontece, ela fica acamada, ela fica doentada. Né? Isso nós encontramos, assim é dito no Shir Hashirim, no Cântico dos Cânticos, que Cholat Ahava Ani. Então, nos explica esse tipo de doença, entre aspas, ou doença por amor, pessoa, um amor que ela não consegue concretizar, uma paixão, um desejo de proximidade, que ela não... a pessoa não consegue concretizar, que isso deixa ela, isso abala ela. Não é? Então, ele nos diz, existe um tipo de doença, entre aspas, no bom sentido, por assim dizer, por assim chamar, conforme é descrito essa doença, entre aspas, da comunidade de Israel, que anseiam tanto pelo reencontro com Deus, pelo contato mais profundo, pela reconexão com o divino. Enquanto isso não acontece, as almas sentem que no estado que elas se encontram, almas incorporadas, que num corpo físico, no campo terrestre, no mundo materialista, então nessa situação elas adoecem, as almas sentem o quanto elas estão longe, distantes dessa conexão com o divino, e isso deixa elas nesse estado, que Cholat Ahava Ani, ela está doente de amor. O seu amor a Deus quer que ela se conecte de forma mais intensa, de forma mais profunda, mas nessa situação e circunstâncias que ela se encontra, a alma percebe que isso está difícil, quase que inviável. Então, esse é o pedido que faz Knesset Israel, que faz a comunidade de Israel, até a comunidade das almas, já que as almas têm uma sede e um anseio por divindade tão intenso, a tal ponto que elas adoecem de tanta paixão, de tanto amor, de tanta ansiedade, que rolata nila havato, como o comentarista Rashi lá explica, eu fico doente de tanto amor, eu quero realizar, concretizar esse amor, e isso por enquanto não é possível, porque estamos distantes. Né? Então, ele continua nos explicando, o Alter Rebbe, que isso acontece nos dias da semana. Esse distanciamento espiritual, ele é mais intenso nos dias comuns da semana, porque nesses dias a luz divina está encoberta, está oculta, não há essa revelação extra presente no Shabbat. Behainu mipnei shei bebchinat ani. Então a comunidade de Israel, as almas de Israel, elas estão no estado de carência, de pobreza, seriam como pobres miseráveis, deleit lemigar meklum, o pobre que de si próprio nada tem, ele não possui nada, ele nem tem a próxima refeição assegurada, ele nem tem as roupas, vestimentas adequadas para se vestir, e assim por diante, não tem teto. Então, a mesma sensação em termos espirituais é aquilo que vivenciam, ele nos diz, as almas de Israel, nos dias da semana, que elas se sentem pobres espiritualmente, carentes totais de revelação divina, de espiritualidade elevada, de vivência espiritual. E por isso, Benichsefa vegam kalta nafsha, a alma anseia, deseja fortemente se reconectar a Deus, se elevar. La'alot el dodá, poder elevar-se de encontro ao seu amado. Em outras palavras, leitkalel beor Hashem en Sof Baruch Hu, a alma quer se reincorporar dentro da divindade, dentro da luz divina infinita. Sobre aquela luz infinita que transcende o universo. Então ele nos diz qual é a razão dessa sede, desse anseio, dessa vontade que deixa a alma doente de amor, ou seja, isso abala a estrutura da alma. Então ele nos fala que isso é a consciência que a alma tem, o quanto ela sente e percebe, o quanto está distante de Deus aqui nesse mundo, nesse plano terrestre, nesse mundo materialista. Mas esse é o estado de espírito da alma nos dias de semana.
já que nos dias de semana, com exceção do Shabat, a luz divina aqui nesse mundo, ela vem, depois do Tzimtzum, ela vem condensada, oculta, encoberta. Então, nesses dias, Bnei Israel, as almas de Israel, se sentem como perdidas, como pobres, miseráveis, que nada tem, está faltando espiritualidade, o alimento da alma, né? Falta revelação divina nas suas almas. Portanto, isso intensifica esse anseio, essa vontade, esse desejo, né, de se reconectar, de se reaproximar com Deus, principalmente quando a alma medita e reflete sobre a grandeza elevada de Deus, como Deus é transcendental, está acima do mundo, etc. Então, a alma fala, mas Deus é totalmente acima do universo, desses mundos físicos, materiais ou mais. Em outras palavras, eu estando aqui nesse habitat, nesse mundo, então essa distância, ela funciona como um obstáculo, mas um obstáculo praticamente intransponível. Ou seja, nunca vamos conseguir transcender as limitações, as barreiras de limitações desse universo para conseguir se conectar com Deus infinito, transcendental. E isso deixa a alma, por assim dizer, mais frustrada ainda, quando ela sabe que o seu anseio não tem como concretizá-lo. Ela tem uma forte paixão, um grande desejo, mas ela sabe o quanto está longe, distante disso, a alma sente, e mais ainda ela sabe que esse desejo dela, nessas circunstâncias, é inalcançável, por isso ela fica doente, né? Fica não só frustrada, mas doente. Como diz um outro versículo do rei Salomão, mas agora no livro de Mishlei, no seu livro de Provérbios, ele fala que Tochelet Memushacha, uma esperança prolongada, Machlat Lev, acaba causando doença no coração. Ou seja, alguém que está ansiando, esperando, sabe, mas sempre na saudade, aguardando, ansiando que uma coisa acontece, e isso se prolonga por um dia, por uma semana, por um mês, por um ano, e se prolonga, isso acaba deixando o coração da pessoa doente. Porque é algo que deixa a pessoa sempre ansiosa, sempre desejosa, e talvez nunca durante toda a sua vida a pessoa vai atingir isso. Então isso deixa a pessoa abalada, isso faz ela adoecer, deixa o seu coração enfraquecido. Da mesma maneira, ele nos explica por que esse amor a Deus da alma é chamado dessa forma, Cholat Ahavá, que a alma está doente de amor a Deus. Então, essa doença é derivada desse fato, que explica o versículo em Provérbios, que uma esperança que não se preenche, uma expectativa que fica na saudade, que a pessoa fica desejando, ansiando, mas não se concretiza, isso adoece, enfraquece o seu coração. Então, algo que a pessoa está sempre esperando, mas é inalcançável. Não só que deixa a pessoa frustrada, mas debilita e enfraquece ela, o seu coração. Mesmo se aplica em relação a nós, nossas almas, já que esse amor intenso que a alma sente vem pelo desejo dela de se englobar dentro da divindade, de ser absorvida na luz infinita de Deus, da consciência dela de quanto Deus é transcendental e acima do universo, etc. Então ela anseia, ela deseja, mas por um lado ela deseja, mas por outro lado não tem solução e remédio para isso. Ela deseja tão intensamente que isso deixa a alma, por assim dizer, perturbada e doente, mas não tem remédio para isso, porque dentro das limitações do universo, no campo convencional, não há solução para isso. Porque de fato uma criatura limitada, com toda a sua elevação, mesmo que a pessoa seja um grande tzadik, uma pessoa muito elevada, espiritualizada, mas por forças próprias ela jamais vai conseguir transcender as suas próprias limitações aqui no mundo terrestre, no universo físico, para conseguir se aproximar da divindade. Em outras palavras, isso causa essa expectativa contínua que não termina e que não é
preenchida, e isso deixa a pessoa sempre na saudade, no desejo, na vontade, sem se realizar, sem poder saciar essa sede de conexão com a divindade. Por isso a pessoa fica amargurada e sofrida por esse amor intenso que ela sente, que deixa ela doente, ela não consegue concretizar. Como uma pessoa que deseja muito algo querido e não consegue alcançar, que isso adoece o seu coração.